Deste colóquio, nós vamos dar início, então, às atividades da tarde, que tem duas partes. Uma primeira, que é a discussão do livro da professora Silvia Maria Manfredi, sobre as relações e tensões entre trabalho, escola e profissionalização. Eu lembraria, como uma última vez, que nós estamos num momento um momento anormal, eu diria, da sociedade brasileira. Nós estamos num estado de exceção, uma grande anomia na sociedade. A Constituição parece que é letra morta, a lei é feita de acordo com os interesses das pessoas que legislam em favor próprio, para se isentarem dos processos que estão sendo movidos. Então, hoje é um dia de paralisação nacional, convocado pelas centrais sindicais, parece que estão unidas, a CUT, a Conlutas, a CGT, a CTB, e não sei que outros sindicatos mais. E nós, então, vamos tentar, já vamos começar um pouquinho mais cedo, e vamos tentar ficar nos horários estritos, para que a gente possa ainda acompanhar a mobilização e manifestar o nosso protesto em relação ao que está havendo, que já chegou em muitos setores da sociedade, chegou aos institutos federais, que sempre foram instituições seríssimas, de alta qualidade, estão já com os seus orçamentos reduzidos, ameaçados o funcionamento de algumas unidades, e a água parece que está subindo e está chegando às universidades públicas. Então, isso é mais uma razão para quem puder ir, se some às pessoas que certamente estarão em várias cidades do Brasil. Para coordenar a mesa dessa tarde, eu vou chamar a professora Jaqueline Ventura, nossa colega aqui da universidade. Me permita ler o currículo da professora Jaqueline, que tem um currículo já invejável, apesar de toda a juventude dela. Licenciada em Pedagogia, mestre e doutora em Educação pela UF. Tem experiência na área de educação, com ênfase em trabalho e educação de jovens e adultos. Atualmente é professora adjunta da Faculdade de Educação da UF, atuando na graduação e no programa de pós-graduação em educação, além de diretora do Núcleo de Estudos, Documentação e Dados sobre Trabalho e Educação, NEDAT, e vice-líder do Grupo de Pesquisa Educação de Jovens e Adultos Trabalhadores. Muito obrigada, eu agradeço imensamente pelo convite para participar do colóquio e poder coordenar a mesa. Bem, então, dando sequência agora na parte da tarde do colóquio, a gente começa essa sessão, como as outras, com a autora convidada, né? Essa sessão chama-se Relações e Tensões entre Trabalho, Escola e Profissionalização. O livro da professora Silvia Maria Manfredi, por quem começamos a partir de um vídeo. Ela gravou um vídeo no tempo e nós iremos assistir agora. Dando sequência, embora a professora doutora Manfredi não precise de apresentações, acho lembrar, que é interessante lembrar, né, que em seu currículo ela é graduada em Pedagogia pela USP, pela Universidade de São Paulo, mestrado pela Universidade do Colorado, né, doutorado também pela USP e com pós-doutorado na Itália. Tem experiência na área de educação, com ênfase em tópicos específicos de educação, atuando principalmente nos seguintes temas: educação sindical, história e movimento sindical. Vamos assistir, então, ao vídeo. Que ela está morando na Itália agora. Sim. Professora Maria Ciavata pondera, né, que ela só não está aqui presente, gostaria de estar, gravou com imenso carinho o vídeo que veremos, mas ela está na Itália nesse momento, e por isso mandou o vídeo que iremos assistir. Bom dia a todos e a todas. Antes de mais nada, eu gostaria de cumprimentá-los e agradecer o convite da universidade e da professora Maria Ciavata para participar desta conferência, deste encontro sobre a pesquisa na educação profissional. Sou Silvia Maria Manfredi, professora aposentada da Unicamp e atualmente presidente do Instituto Paulo Freire Itália. A professora Maria Ciavata pediu-me
para fazer algumas considerações sobre a minha trajetória de pesquisa e o meu trabalho com este livro, Educação Profissional no Brasil. Bom, para entender a minha trajetória de pesquisa, está vinculado muito à minha trajetória pessoal e profissional. Pessoalmente, iniciei meu trabalho como pedagoga nos movimentos de educação popular dos anos 60 e 70, com o movimento de educação, de alfabetização de adultos de Paulo Freire. Em seguida, durante os anos 70, tive a possibilidade de participar muito ativamente em todos os movimentos, experiências de educação popular, durante o período da resistência contra a ditadura, obviamente, de modo que aí eu tive um contato direto, não só com a questão da pesquisa, mas principalmente com uma vivência dentro dos movimentos populares da cidade de São Paulo. Nos anos 80 e 90, tive a possibilidade de participar no DIESE com a fundação da Escola Sindical, portanto, também aqui, envolvida com trabalhos de educação na área da formação de trabalhadores e da formação sindical. E nos anos 90, com a possibilidade de colaborar e atuar nas experiências e cursos de educação sindical, de formação sindical na CUT São Paulo e na CUT Nacional também em alguns momentos. Esta trajetória pessoal me colocou alguns desafios, que também foi uma trajetória, vamos dizer, político-sindical, eu diria. Não só me colocou a seguinte questão: por que dentro das pesquisas acadêmicas, nos livros, não existia a preocupação em se veicular a visão dos trabalhadores e a voz dos trabalhadores no campo da educação em geral, seja da educação escolar, seja da educação de trabalho. Então eu comecei a pensar na possibilidade de recuperar esta história da educação dos trabalhadores, uma história que era extremamente rica, importante, que se desenrolava para e passo com as suas lutas e seus avanços e os seus desafios, e que não constava dos livros, nem das pesquisas feitas no campo da educação, seja da educação em geral, seja na área da educação do trabalho. Então eu começo por resgatar a história dos trabalhadores no campo da educação sindical. Eu realizei então 3 pesquisas, primeiro no estado de São Paulo, depois mais a minha tese de livre-docência e a minha tese de doutorado, tentando recuperar experiências e práticas de formação sindical no Brasil, na história dos trabalhadores. Por volta dos anos 90, com o Planfor, houve um engajamento das centrais sindicais na questão da educação profissional. Ou seja, houve a possibilidade de os movimentos das centrais sindicais, se tornarem protagonistas de programas e experiências de educação profissional. Nesse momento, eu procurei, então, seguir um pouco a onda, né, e me preocupar em resgatar essas experiências de educação profissional que estavam acontecendo, não só ao nível do movimento sindical, mas ao nível também das entidades da sociedade civil. E foi aí que eu fiz uma pesquisa, foi publicada pelo SEDES, e escrevi este primeiro livro,
que vocês estão discutindo, que a professora fez uma análise, a professora Maria Javata fez uma análise e está fazendo uma discussão teórica. Quais foram as bases teóricas que eu me baseei para poder escrever esse livro? Bom, eu venho de toda uma tradição de pesquisa sociológica, basicamente, não só de pesquisa em educação, mas com um recorte sociológico, histórico-sociológico, que se baseia em 3 vertentes. Obviamente, a primeira, a primeira corrente é a corrente dos clássicos, né? Obviamente, faço parte de uma geração que leu todos os marxistas clássicos, especialmente Antônio Gramsci, do qual eu sou bastante ligada, não só por ser italiana, mas porque realmente eu acho que o Gramsci deu uma contribuição para a educação em geral, e para a educação dos trabalhadores, que eu acho que é muito significativa até hoje. Os grandes historiadores marxistas, que eu sempre li com muita atenção, Thomson, Hobsbawm, Peter Burke. A corrente, o grupo dos historiadores franceses da Nova História, dos trabalhos dos meus colegas brasileiros, eu me baseei muito na trilogia Luiz Cunha, é um dos pioneiros na pesquisa na área do ensino médio e do ensino profissional no Brasil, e obviamente também a leitura dos livros dos meus colegas da área de educação e trabalho, a Lucina Machado, a Cássia Kunger, Frigoto, e também do grupo dos economistas do CESIT e do DIES também. Em termos de fontes de pesquisa, além dessas leituras e desta absorção de todos os trabalhos feitos por esses pesquisadores, um acompanhamento cuidadoso, às vezes concordando, às vezes nem sempre concordando, mas de qualquer forma incorporando esta discussão e esse debate teórico. Além disso, um trabalho que me inspirou para a elaboração deste livro e posteriormente deste outro livro que lhes vou apresentar, que é uma versão reformulada e ampliada do primeiro livro, sobre o qual vou fazer alguns comentários no final. Foi a possibilidade de construir junto com o professor Almerico Lima, durante a tese de doutorado, um quadro teórico bastante interessante ligado à teoria do campo social em Bourdieu, tendo acompanhado como orientador coadjuvante a tese de doutorado do professor Almerico Lima, o que construiu um quadro teórico bastante interessante, partindo da noção de campo social construída por Bourdieu. Esta noção trabalha conceitualmente com os diferentes sujeitos e atores que atuam no campo da educação profissional, vinculadas ao Estado, ao campo social da produção e da educação. E vê o campo da educação profissional como um espaço de disputa de projetos, de políticas e de políticas sociais. Ou seja, a educação profissional também é vista como um campo, um espaço de disputa e de luta. A partir desta perspectiva, deste conceito de campo e de atores e sujeitos sociais diversos em disputa por projetos, e que eu me baseei para construir metodologicamente a segunda e a terceira parte deste livro e deste livro também. Por quê
que eu fiz essa escolha? Eu fiz essa escolha porque achei que, do ponto de vista histórico, a educação profissional, a educação em geral, mas especificamente a educação profissional, que era o objeto de minha pesquisa, é um campo que, historicamente, vem sendo disputado pelos diferentes atores e protagonistas sociais. Pelo Estado, através do Ministério da Educação e do Ministério do Trabalho, são dois campos que vêm disputando historicamente essas políticas, os empresários e os trabalhadores. Por outro lado, existem também outras entidades na sociedade civil que também fazem propostas e têm projetos diferentes dos sindicatos e dos movimentos sociais, tipo o movimento de Sem Terra. Esse enfoque me deu a possibilidade de trabalhar historicamente como se deu essa disputa e também como ela se deu durante o período do governo Fernando Henrique e durante o governo Lula. Este aporte conceitual, esta forma de se trabalhar conceitualmente, essa luta, essa disputa de projetos, penso eu, tenha dado uma certa singularidade e uma certa especificidade à minha abordagem. Do ponto de vista de fontes de pesquisa, utilizei basicamente, além da bibliografia, além dos textos teóricos a que me referi, documentos de entidades, da sociedade civil e, basicamente, do movimento sindical, dados estatísticos e pesquisas realizadas pelo DIESE, pelos órgãos oficiais do Ministério do Trabalho e do INEP. O livro está organizado, vamos dizer, em 3 partes. Uma primeira, introdução de caráter teórico, em que analiso a relação entre educação, trabalho e sociedade, e dando um destaque à educação escolar, mas mostrando ao mesmo tempo que essa educação escolar não esgota as possibilidades de formação e de educação no e para o trabalho. A segunda parte, um histórico de como se deu a evolução da educação profissional no Brasil desde o início de nossa história. Terceira parte, a recuperação dos projetos, políticas e experiências de educação profissional nos 3 âmbitos. No âmbito do Estado, como sujeito protagonista, no âmbito da sociedade civil e no âmbito dos movimentos sociais, principalmente do movimento sindical. A diferença que há entre esses 2 livros, em que este aqui faz uma análise na terceira parte do Planfor e das políticas de educação profissional do governo Fernando Henrique Cardoso, e este outro livro, Educação Profissional no Brasil, Atores e Cenários ao Longo da História, recentemente editado, é de 2016. Neste livro eu fiz uma revisão de alguns capítulos que atualizei alguns capítulos desse livro e incluí na terceira parte toda a análise do período Lula, do governo Lula, de 2003 a 2011 e o primeiro ano do governo Dilma. E, usando a mesma enfoque metodológico e teórico, eu só incluí novas informações e novos programas. Obviamente, uma análise das políticas criadas a partir de 2003.
uma análise que me parece é um trabalho bastante minucioso, descritivo, mas também crítico dessas políticas, tentando entender, então, realmente, este jogo de disputa entre os diferentes atores e sujeitos sociais envolvidos na proposição das políticas e também na produção e na construção de práticas concretas. Penso de trazer 2 tipos de contribuições para os estudos de educação e trabalho no Brasil. Um primeiro aspecto diz respeito à perspectiva teórico-metodológica, porque os meus estudos reafirmam a importância da abordagem histórico-social crítica. Além disso, penso que o conceito de campo em educação profissional, elaborado pelo professor Almerico Lima, tenha um potencial heurístico explicativo muito grande. Por quê? Trata a educação profissional, o campo da educação profissional, como um espaço de luta entre sujeitos sociais, políticos que disputam projetos educacionais diferentes. Um campo de luta em que vários fatores vão definir como se dará a correlação de forças dentro do campo e, assim, delimitar possibilidades ou de avanço ou de retrocesso. O segundo aspecto que eu considero relevante da minha contribuição é sua dimensão política. Não acredito que o conhecimento científico seja neutro, portanto, ele tem a ver com minha posição político-social pessoal e na atual conjuntura político-social brasileira, penso que o meu trabalho possa ser útil para salvaguardar a história das políticas públicas na educação profissional de um passado recente que se está procurando cancelar e apagar da memória coletiva brasileira. Agradeço a vossa atenção. Muito obrigada pela atenção de vocês. Após ouvirmos, então, a palavra da autora, nós convidamos, então, para compor a mesa. Primeiramente, vou chamar o debatedor para a gente seguir uma certa ordem do mais longe para o mais próximo da Faculdade de Educação da UF. Então, eu convido como debatedor para discutir o livro o professor doutor Júlio Lima. Convidamos também para compor a mesa, para a apresentação do livro Educação Profissional no Brasil, da professora Silvia Manfredi, a professora doutora Sandra Moraes. Bem, e convido ainda, por fim, para compor também a nossa mesa, a doutoranda, a professora Rosângela Rosa. Bem, a cada um terá em torno de 15 minutos. Começamos com a apresentadora. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar aqui, com essa mesa, professor Júlio, professora Jaqueline, aqui, uma amiga de longa data, e encerrando, assim, pelo menos as apresentações do colóquio, Então, eu acho que foram dias muito intensos. Nós combinamos, assim, eu vou introduzir o tema e a Rosângela vai continuar, tá? O vídeo da Manfredi é um vídeo muito interessante, Ela começa fazendo uma pergunta, Por que não era dada voz aos trabalhadores, Por que não era dada voz aos trabalhadores no campo da educação? Então, é uma pergunta que eu acho que a gente vai tentando responder, ao longo desse colóquio. Então, vamos lá. Relações e tensões entre trabalho, escola e profissionalização. O livro de Silvia Maria Manfredi.
Este trabalho sintetiza os estudos conduzidos dentro do projeto de pesquisa A Historiografia em Trabalho e Educação, como se escreve a História da Educação Profissional, financiado pelo CNPq e coordenado pela professora doutora Maria Chavata, sobre o livro Educação Profissional no Brasil, de Silvia Maria Manfredi. O livro é de 2002. A pesquisa historiográfica nos permite uma aproximação com os fatos históricos da estruturação e do desenvolvimento da educação profissional no Brasil. Segundo Manfredi, são muitas as pesquisas que tratam da educação profissional, mas a grande maioria delas privilegia a ótica institucional, dando ênfase no sistema escolar brasileiro e nas políticas públicas. No entanto, faz a ressalva de que têm crescido as abordagens que privilegiam as relações trabalho e educação, baseada numa perspectiva crítica, tendo a literatura marxista como fundamentação teórica. Observamos que a autora busca compreender essencialmente os diferentes estágios de reconfiguração da educação profissional no Brasil. Buscamos investigar como ela escreve a história da educação profissional, qual o seu método analítico e como desenvolveu a pesquisa historiográfica. Percebemos a preocupação com a coleta de dados não apenas referenciados nos parâmetros legais, mas também nas políticas educacionais adotadas pelos diversos atores sociais envolvidos. Analisamos essa obra de Manfredi à luz das seguintes categorias de análise: trabalho e profissão, educação, educação dos trabalhadores, movimentos, entidades sociais e educação. Seu livro, escrito no ano de 2002, faz parte da coleção Docência e Informação, voltada prioritariamente para frequentadores de cursos de formação de educadores e também para especialistas em educação profissional. Foi estruturado para servir de subsídio à formação inicial e continuada de profissionais que vão atuar ou já atuam em atividades de educação profissional em diferentes níveis e espaços formativos. A proposta deste trabalho se configura em um olhar para compreender de que forma Silvia Maria Manfredi escreve a história da educação profissional. Percebemos que, para resgatar a história da educação profissional no Brasil, a autora vai além das dimensões escolares. Ela vai pesquisar o que se tem produzido historicamente em outros espaços sociais. E aí, para a gente, é o grande diferencial do trabalho da Silvia Manfredi. São eles sindicatos, empresas, associações de bairros, associações comunitárias, movimentos e entidades sociais. A autora elaborou a história para além da perspectiva oficial e da orientação hegemônica. E isso ela frisa bem no vídeo dela que ela mandou. Falar um pouquinho da metodologia do trabalho. A autora destaca que, nessa pesquisa, fez o esforço de recuperar, historicamente, as práticas educativas desde os anarquistas, observando, no movimento, quais foram as práticas de educação sindical mais realizadas ao longo da história do movimento até os anos 1980. Ressalta ainda ter recuperado algumas das práticas dos partidos políticos de esquerda, concluindo que a formação sindical nos anos 1940 e 1950 constituíam-se nas ações assumidas em maior parte pelos partidos políticos e menos reconhecidas pelas entidades sindicais. Tal experiência nos ajuda a compreender a opção de Manfredi em realizar um trabalho de educação das classes subalternas e um trabalho emancipatório, visando a emancipação dessas classes. Sua trajetória profissional foi centrada na experiência do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, onde realizou um trabalho de educação. Sua observação sobre a historicidade dos períodos está alicerçada em diversos autores que abordam a educação, a história do ensino profissional, aspectos culturais, sociológicos, políticos, filosóficos, econômicos e outras questões
de fundo pertinentes à sua produção. O tempo histórico presente no desenvolvimento de sua proposta analítica pode ser melhor compreendido com base em Brodel, que concebeu a longa duração as estruturas, a média duração as conjunturas e a pequena duração aos acontecimentos, concepção também apropriada por outros historiadores do grupo da École des Annales, como o Burker, que ela cita também no vídeo dela. Na pesquisa que subsidia este artigo sobre o livro de Manfredi, alguns conceitos são imprescindíveis para a construção de categorias analíticas na historiografia como caminho para a compreensão da totalidade social. Trabalharemos com conceitos mais gerais, na perspectiva de esclarecer aspectos da realidade social da educação e do trabalho e ainda das relações estabelecidas no tempo e no espaço, considerando serem a história e a sociedade duas realidades inseparáveis. E agora eu passo a palavra para a Rosângela. Boa tarde a todos e todas. Eu inicio minha fala reiterando o meu agradecimento pela oportunidade de aprendizado nesse processo de amadurecimento da pesquisa e vou aqui ressaltar alguns elementos importantes que orientaram a nossa leitura da Manfredi. Manfredi destaca que as relações entre trabalho, emprego, escola e profissão são muito mais complexas do que imaginamos. No senso comum, o termo trabalho vem logo associado à ideia de emprego, e as relações entre trabalho e escola são cercadas de visões ambíguas e idealizadas. Segundo a autora, são as diferentes esferas da sociedade, compreendidas nas relações econômicas, sociais, políticas e culturais, que determinam a complexa relação entre trabalho, escolaridade e profissionalização. Essas, por sua vez, são marcadas por uma rede de determinações e mediações e tensões. Logo, o sistema de educação escolar, assim como as instituições sociais, igreja, família, Estado, empresas e sindicatos, são historicamente datados e situados. Sabemos que o trabalho é uma atividade social essencial para as civilizações. Segundo Drames, o trabalho é a base da estruturação de categorias socioprofissionais, constituindo-se não só em identidades socioculturais, como também está sujeito a competições e conflitos. Logo, constitui-se em objeto de ação e intervenção de políticas governamentais. Manfredi constata que, conceitualmente, há uma diferença entre trabalho e emprego, que tanto os tipos de trabalho como as condições de emprego dependem muito das questões estruturais e dos processos educativos. Só a educação, enquanto processo social, não gera nem trabalho, nem emprego. A atuação do movimento sindical brasileiro durante as décadas de 1980 e 1990, segundo Manfredi, passou a ser mais ativa, não só fazendo propostas de políticas públicas, como também tornando-se agentes financiadores. Esse processo é proveniente das transformações econômicas, sociais e políticas ocorridas com a internalização da economia. Em 1996, com a liberação dos recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador, FAT, através do Plano Nacional de Qualificação do Trabalhador, PLANFOR, do Ministério do Trabalho, as centrais sindicais passaram a desenvolver programas de âmbito nacional. A autora destaca que as iniciativas das três principais centrais sindicais brasileiras, Central Única dos Trabalhadores, CUT, Força Sindical e Comando Geral dos Trabalhadores, CGT, no entanto, essas são experiências diferenciadas e desiguais relativas às concepções, propostas político-pedagógicas, programas, grupos sociais a serem atingidos, entre outros aspectos. Ao fazer a retrospectiva histórica da educação profissional no Brasil, Manfredi observou as políticas e iniciativas desenvolvidas ao longo do tempo para promover a formação dos trabalhadores, as relações de aproximação e distanciamento entre Estado e sociedade civil,
referem-se a um espaço não homogêneo, onde se situam grupos movidos por ideários político-ideológicos e se estabelece na disputa entre hegemonia contra hegemonia, num espaço onde se expressam muitas contradições. A autora vai pesquisar também as organizações não governamentais, ONGs, nominada ainda de terceiro setor por suas propostas inovadoras e criação de espaços e projetos de formação profissional. Manfredi apresenta e justifica a escolha dos projetos do Movimento de Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST, e do Projeto Axé, no seu recorte de estudo. Os projetos selecionados não são comparados e a análise não se detém nas diferenças políticas, porém, ambos os projetos englobam uma perspectiva de intervenção crítica em realidades sociais distintas, onde a desigualdade e injustiça são tônicas. Em pauta está a luta pela terra, a educação no campo, a luta pela sobrevivência nas periferias urbanas. Ao concluir sua abordagem das duas propostas selecionadas, Manfredi nos presenteia com exemplos de ações educacionais que estão na pauta de políticas contra-hegemônicas, que dizem respeito à formação humana, referendadas por princípios éticos, políticos e culturais, dimensões formativas que não se restringem à mera preparação para o ingresso, a manutenção e a reinserção de mão de obra no mercado de trabalho. A pesquisa historiográfica desenvolvida por Manfredi nos permite entender algumas mediações presentes na educação profissional do Brasil, tendo como fundamentação teórica o pensamento marxista. Ao longo do trabalho, reforça a importante noção de que as relações entre trabalho, emprego, escola e profissão são mais complexas do que é propagado pelo senso comum. Trabalha com algumas categorias para explicar as múltiplas determinações entre trabalho e emprego, profissionalização e escolarização. Destaca que o trabalho é a base para a estruturação das categorias socioprofissionais, sendo, por isso, objeto de ação e intervenção nas políticas governamentais. Ao se referir às concepções práticas de educação profissional dentro da sociedade civil, destaca que elas não são homogêneas, pois possuem ideologias e políticas diferentes. Umas estão ligadas a grupos dominantes e outras articuladas com projetos de resistência para a elaboração de propostas alternativas. Precisamos entender a dimensão multicultural e étnica das diferentes formas de trabalho que foram historicamente se construindo no Brasil. Logo, quanto à natureza da educação profissional no nosso país, há uma fragmentação e diferenciação de expectativas a partir dos diferentes interesses em jogo. Devemos identificar quais são as perspectivas e projetos, analisando qual é o lugar social de onde se origina o projeto de educação profissional, identificando diferentes interesses e iniciativas. O trabalho historiográfico de Manfredi estrutura a educação profissional compreendendo um período histórico longo, situado para além das instituições públicas de ensino, abordando a mobilização de educadores sindicalistas e outros sujeitos sociais que acreditam em uma intervenção política fundada na educação emancipatória, em contraposição à educação instrumental voltada para os interesses do capital. A mundialização do capital, as mudanças de base técnica e organizacional das empresas, a substituição do trabalho pela automação, entre outros fatores, evocam a importância estratégica do projeto destinado à educação dos trabalhadores. Do amplo trabalho de pesquisa apresentado por Manfredi, considerando sua elaboração calcada em fontes primárias, a seleção e uso de categorias, a incorporação das políticas de educação profissional, as entidades da sociedade civil e educação profissional, nas organizações de trabalhadores, podemos concluir que a história da educação profissional herda um outro olhar. Manfredi dialoga com diferentes instituições, novas formas de educar, com projetos constituídos em outros segmentos, com iniciativas de formação contra-hegemônicas, com a pluralidade que se confere a esta publicação, diversas possibilidades de reflexão sobre temas que nos são tão caros, como destacamos aqui a educação da classe trabalhadora.
concluindo a minha fala, eu queria ressaltar duas coisas que eu achei muito importantes. Quase tudo, né, que ela falou é extremamente importante. Mas a questão do silêncio e do apagamento, né, de fatos importantes, da gente ter sempre a ótica da história oficial, me leva a ter um apreço muito grande pela produção da Manfredi, porque ela traz esse olhar diferenciado de quem vê a história, né, dos de baixo, a história a contrapelo, ela traz o peso e a densidade que é necessária a essa questão tão importante que é a educação da classe trabalhadora. Boa tarde a todos. Boa tarde às minhas colegas aqui da mesa, Jaqueline, Sandra e Rosângela. Parece que eu perdi muita coisa boa, né? Depois que eu ouvi a Renata na fala hoje de manhã, eu falei, puxa, que pena, né? Não participei desse evento, perdi momentos aí de discussão entre vocês, enfim. Mas, infelizmente, eu não pude vir e vim aqui hoje participar desse debate sobre o livro da professora Sônia Manfredi. Seguindo Silvia, né, Manfredi, seguindo a orientação da organização do evento, né, para destacar livremente o tema, a construção do objeto, a base teórica, as fontes, o processo de pesquisa, os resultados principais, as contribuições da obra para o momento atual, eu organizei a minha apresentação num primeiro momento fazendo uma abordagem geral relacionando a trajetória profissional, né, da professora Silvia com as suas obras, né, e num segundo, e finalizando, né, essa abordagem com o que eu considero as principais contribuições da obra para o momento atual. Para minha surpresa, eu não sabia como é que o seminário estava organizado, né, o vídeo, né, com a apresentação, né, própria, fazendo a apresentação da sua trajetória profissional, um pouco que já contempla, né, e esclarece muito mais do que enfim, o que eu levantei em termos de bibliografia. E eu vou explicar por quê, né? Quer dizer, eu tive contato com esse livro, né, da professora Silvia muito tardiamente, né? Precisamente em 2012, quando eu escrevi um artigo denominado Breve História das Disputas em torno do processo de regulamentação profissional e educacional das profissões de saúde, do Brasil colonial à Primeira República, encomendado pela equipe do projeto de pesquisa Trabalhadores Técnicos da Saúde, Aspectos da Qualificação Profissional no Sistema Único de Saúde, do Observatório dos Técnicos da Escola Politécnica, da onde eu me origino, né? Eu trabalho na escola desde 1987, né? E corrigindo a informação que Jaqueline, quando da minha apresentação, quer dizer, atualmente eu não sou coordenador do Laboratório, né, de Trabalho e Educação Profissional em Saúde. Quem está na coordenação atualmente é a Marise, né, a professora Marise Ramos. Então, você corrija aí. Eu fui muito tempo coordenador, agora eu já passei a bola adiante. Então, eu tive contato com a obra da professora Silvia depois de 10 anos da sua publicação, né? Mas foi de uma forma muito pontual e rápida, buscando elementos, né, para discutir a educação profissional em saúde nesse período histórico, né, do Brasil colônia à Primeira República. Foi daí que eu busquei, né, consultei a obra dela, assim como também do Luiz Antônio Cunha, né, que né, como ela diz no vídeo, uma referência, né, na área para quem vai estudar também a educação profissional, né, de uma maneira geral, e que esteve aqui no debate que Renata,
né, foi a responsável por expor, né, Renato, a obra dele. Daí que quando eu recebi o convite para participar desse debate, eu comecei a me perguntar quem era a professora Silvia Manfredi, né? Eu não conhecia a trajetória dela, né? O que as publicações dela, né? Qual seria a trajetória profissional, né? E talvez pela, né, mania de pesquisar, né, de ser pesquisador, eu precisava contextualizar, antes de tudo, né, a autora, o seu tempo e a sua obra, né? Daí que eu comecei a procurar, né, encontrei uma entrevista da professora do projeto Memória do Diese, 4 livros, né, exceto esse daqui, que ela apresentou, que é a atualização desse livro aqui, 2 resenhas das suas obras. Não fiz um inventário da trajetória dela, mas para mim foi importante, né, ter feito esse levantamento, né, para fazer essa relação entre a trajetória dela e a sua produção, né? Então, antes de tudo, né, como pedagoga, que já foi colocado aqui no evento, ela se envolveu e foi militante da alfabetização de adultos em vários bairros e municípios do estado de São Paulo, nos anos 60, como ela diz no vídeo, sobre a perspectiva paulo-freiriana. E na entrevista desse projeto Memória do Diese, ela diz explicitamente: eu sou Paulo Freirete, né? Isso explica a sua opção de trabalhar desde o início da sua trajetória profissional com projetos de educação para as classes subalternas, né, e de cunho emancipatório, e de assessoria aos movimentos populares nesse campo. Não é mera coincidência, do meu ponto de vista, que o primeiro livro publicado pela professora Silvia se chama Política, Educação Popular, de 1978, pela editora Símbolo. Ao final dos anos 60, início dos 70, ela também vai se aproximar do movimento sindical, como ela esclarece, onde ela leva a sua experiência de educação na perspectiva emancipatória. Convidado por Walter Barelli, né, para atuar no Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, né, naquele período de efervescência e renovação do movimento sindical, vai ajudar a pensar a criação, né, da escola sindical do Diese, voltada para a formação de formadores, né, de quadros sindicais com base na metodologia da ação-reflexão ou metodologia dialética, como ela denomina. Essas experiências estão na base da publicação do outro livro dela, né, denominado Educação Sindical entre o Conformismo e a Crítica, de 1986, pela editora Loyola, fruto da sua tese de doutorado, onde resgata a educação sindical no estado de São Paulo entre a década de 60 até o início dos anos 80. Em 96, na entrevista não tem essa informação, mas pelo que a professora diz no vídeo, deve ser resultado da sua tese de livre-docência, ela vai lançar uma outra obra também sobre educação sindical, pela editora Escrituras, denominada Formação Sindical, História de uma Prática Cultural no Brasil. Uma obra de reconstituição histórica de grande amplitude, tal como a obra que estamos analisando, que se inicia nos anos 1900, com resgate das propostas educativas, principalmente dos grupos anarco-sindicalistas, que tinham um projeto de caráter globalizante, envolvendo práticas culturais, educativas e libertárias, e terminam nos anos 80 com a discussão das 3 matrizes discursivas da formação sindical do novo sindicalismo que surge nessa década: a matriz marxista, a da educação popular e da pedagogia paulo-freiriana. O propósito desse livro, que eu recorri à autora que fez a resenha, não tive acesso ao livro propriamente dito, foi recuperar práticas educativas tidas como pouco relevantes, né? Isso que ela ressalta tanto no vídeo dela e que Rosângela acaba de destacar no final da frase dela, né? Por fazerem parte, resgatar as práticas pouco relevantes, por fazerem parte de um universo
práticas culturais que se dão fora dos espaços sociais como concebidos como social e culturalmente legítimo como sistema escolar, analisando o complexo imbricamento entre cultura, educação e sociedade. Esse resgate, para mim, foi fundamental para eu entender, né, a autora e sua obra, né? Então, a primeira observação, e que foi complementado muito melhor do que eu estou falando agora pelo, né, depoimento da própria professora Silvia. Então, a primeira observação que faço é sobre a história da educação profissional escrita por ela, corroborando, inclusive, com o resumo encaminhado pela Rosângela e Sandra, é que a autora nessa obra vai além do espaço escolar e vai pesquisar outros espaços educativos, como sindicatos, empresas, organizações não governamentais, associações comunitárias e sociais. A segunda observação é que, tal qual a obra anterior, né, que é fruto da tese de livre docência, formação sindical, história de uma prática cultural no Brasil, é uma obra também de grande amplitude, aliás, de longa duração, né? Como vocês se referem, é ancorada em Braudel, abarcando 500 anos de história, isto é, desde o Brasil colônia até os anos 1990 do século XX, conforme o capítulo 2 da primeira parte. E a terceira observação de caráter geral dessa obra é que se destina à formação inicial e continuada de profissionais da educação e a todos e aos especialistas, né, em educação profissional. Ou seja, representa a continuidade de uma prática voltada para a formação de formadores, que ao invés da formação sindical, trata da formação profissional, né? Então, para tratar desse tema, ela se ancora nos estudiosos da área trabalho e educação, tais como o Gaudêncio, Miguel Arroio, Neise de Luiz, a Cássia Quenzer, Lucília Machado, Carmen Silvia, o Ferretti, entre outros, de alguns clássicos como o Mário Manacorda, o Hobsbawm, o Thompson, de outros autores que não são propriamente da área trabalho e educação, como o Luiz Antônio Cunha, mas que é uma referência para quem trata do tema, além de documentos, né, de centrais, enfim, sindicais, representações empresariais e de movimentos sociais, né? Com isso, ela constrói, né, esse vasto panorama histórico da estruturação e desenvolvimento da educação profissional no Brasil, nos âmbitos escolares e extra-escolares. Sua base teórica, portanto, está calcada numa perspectiva histórico-crítica de base marxista, né, que ela explicita melhor no depoimento que ela faz no vídeo que acabamos de assistir. Logo no início do capítulo 1 da primeira parte, diz que as relações entre trabalho, escolaridade e profissionalização resultam, né, de uma complexa rede de determinações, mediações e tensões entre as diferentes esferas da sociedade, e que tanto o sistema escolar como as instituições sociais são historicamente datadas e situadas, como indicado, né, por vocês, né, pela Rosângela e Sandra, no resumo executivo. Dessa forma, a professora Silvia vai construir o seu objeto do ponto de vista da totalidade, historicidade e contradição. O livro é organizado em duas partes, né, na primeira parte com 2 capítulos, né, onde ela vai discutir as categorias trabalho, profissão, escolaridade e profissionalização e a história da educação profissional no Brasil, desde o período colonial, e na segunda parte, com 5 capítulos, ela vai discutir as diversas iniciativas na área de educação profissional, seja do Estado, né, inclusive essa disputa que ela comenta no vídeo, né, entre concepções e projetos de educação no interior, né, do Estado, entre o MEC e o Ministério do Trabalho, né, seja no âmbito da sociedade civil e do empresário industrial. A rede de educação profissional no Brasil, o Sistema S, as iniciativas da sociedade civil, como os projetos do MST e o projeto Axé, e as iniciativas das organizações dos trabalhadores ou do movimento sindical. Pensando, né, na indicação da organização que solicitou que destacasse os resultados principais e a contribuição da obra para o momento atual,
na minha avaliação, desse ponto de vista, o principal resultado e contribuição da obra, e que a professora Silvia também destacou, não só esse, ela destacou, né, outras dimensões que ela considera importantes, como a dimensão política, né, da questão do conhecimento, da não neutralidade do conhecimento, né, eu acho que a principal resultado, a principal contribuição é a reflexão e a síntese conceitual que ela faz no primeiro capítulo da primeira parte. Quer dizer, os outros capítulos, né, são importantes, devem ser lidos, mas são historicamente datados e situados, para usar uma expressão da própria autora. Particularmente a segunda parte, onde ela vai discutir, né, as diversas iniciativas que acabo de enumerar e que ela também cita. Nesse caso, eu pensei nisso, e a professora já atualizou, né? Ela já lançou um livro em 2016, quer dizer, já atualizou essa obra, não apareceu no levantamento que eu fiz, né? Mas eu pensei, bom, nesse caso, desses capítulos, talvez devêssemos falar da necessidade de atualização da discussão que ela enfrenta no contexto do final do século XX, mais especificamente a segunda metade dos anos 90 e início do século XXI. Uma tarefa, né, que já foi realizada, então a gente, né, eu acho que é importante ver aí essa nova edição e a atualização que ela faz. Diferente a educação, a discussão, né, conceitual que trava para desvendar as visões ambíguas, idealizadas da relação trabalho-escola e a associação do trabalho com o emprego, tomando como ponto de partida a discussão sobre a historicidade do trabalho e das profissões, e daí enveredando pela metamorfose do trabalho ao longo do tempo, da relação escola e trabalho, particularmente a discussão que trava sobre a formação para o trabalho e a cultura do trabalho, que para mim é uma contribuição que permanece atualíssima. Eu diria que é uma contribuição permanente, né, dessa obra que ela escreveu, né? Não vou retomar essa reflexão, né, de resto seria impossível e certamente é do conhecimento de vocês, mas apenas complementar o texto encaminhado por Rosângela e Sandra a partir de algumas indicações e conclusões da própria autora, né? Dessa análise que ela faz, né, no primeiro capítulo, e que eu estou considerando que é a principal contribuição, né, que ela traz para o campo, né, ela conclui, primeiro, sobre a diferença conceitual existente entre trabalho e emprego. São 8 pontos que eu enumerei, né? O segundo ponto, que a natureza, os tipos de trabalho e as condições de emprego dependem muito mais de mecanismos estruturais do que dos processos educativos, escolares ou não, que a educação enquanto processo social não gera trabalho nem emprego, isso depende de processos estruturais de organização da produção, da estrutura do mercado de trabalho, da estrutura ocupacional e dos mecanismos macroeconômicos e políticos que regulam a economia capitalista. O quarto ponto, que a educação profissional, enquanto prática social, é condicionada, determinada e não condicionante de qualificação social para o trabalho e o emprego. A autora ressalva nessa discussão que não está eliminando a importância da escola diante de um contexto de transformações produtivas e exigências de novos requisitos educacionais. Ela sinaliza que a relação escola-trabalho se dá num contexto histórico de movimentos contraditórios, pois, ao mesmo tempo, convivemos com grandes transformações no campo da tecnologia, da ciência e das formas de comunicação, e também com o aumento de um lado e de outro, com o aumento do desemprego, da diversificação das especializações, com redução do emprego estável, aumento do emprego por conta própria e temporário. O quinto ponto que eu destaquei é que o desenvolvimento tecnológico está gerando mudanças quantitativas e qualitativas nos postos de trabalho e na estrutura ocupacional, ou como denomina Nguita, um autor que ela toma como referência,
ele diz que esse desenvolvimento e essas mudanças, né, quantitativas e qualitativas está gerando uma espécie de dosificação dos períodos de ocupação e desocupação para setores importantes de trabalhadores. Um ponto alto dessas três últimas e que está relacionado com a perspectiva teórico-metodológica que ela expôs no vídeo, que a educação no e para o trabalho é um processo complexo de socialização e aculturação de jovens e adultos nos espaços de trabalho, entrecruzando-se com as aprendizagens realizadas em outros espaços socioculturais, como bairro, escola, família, sindicato, partido, movimentos sociais e políticos, além de diferentes momentos da vida de cada sujeito trabalhador. Portanto, a sétima conclusão decorrente dessa, as práticas educacionais intencionais, como a educação escolar, constituem uma dimensão específica desse complexo, intrincado e dialético processo de socialização e aprendizagem. E para fechar, né, o que ela vai apontar nessa discussão da educação profissional particularmente e tem a ver com a discussão, né, de campo, né, apesar dela não, nesse momento, não explicitar, né, Bourdieu no trabalho dela, ela vai apontar que a educação profissional é um campo de disputa e de negociação entre diferentes segmentos e grupos que compõem uma sociedade, desvelando a dimensão histórico-política das reformas de ensino, das concepções, dos projetos e das práticas formativas. Essa foi a minha pequena contribuição, né, tentando dar conta aí do recado, né, que a CIAVAD, enfim, a organização, né, solicitou, e está aberto. Nós agradecemos a Sandra, a Rosângela, ao Júlio e vamos abrir para o debate. Mas eu queria compartilhar brevemente, uma breve consideração, mas dizer um pouco da minha experiência e do contato que eu tive com essa obra. Né? Quando ela é lançada, no início dos anos 2000, né, 2002, eu estava fazendo o mestrado, estudando o Planfort, e foi uma obra que trouxe uma imensa contribuição para quem se debruçava, né, para quem estava estudando, o que foi a pulverização, fragmentação, ou seja, a hegemonia de uma visão de que a educação profissional ela possa ser feita por meio de programas, projetos, programas contingentes, né? Então, naquele cenário extremamente em que a educação profissional, pós LDB 96, pós o decreto 2208 de 97, estava tão fragmentada, o debate forte sobre o uso do recurso público, usar ou não, disputar ou não o fundo público nas centrais sindicais para fazer educação profissional. Então, era um objeto muito quente na final dos anos 90, início dos anos 2000, e a obra chega, então, em 2002, e particularmente essa segunda parte, que o professor Júlio situou, né, como datada, e eu concordo com... Tanto é que a própria autora fez uma... Mas naquele momento em que chegou, foi de extrema relevância, porque era um objeto, o conceito de disputa, que foi aqui muito falado, né, pela mesa, ele estava no seu auge, né, em relação à concepção do início, aquilo que hoje eu acho que o Pronatec amplia, avança, né, com uma expansão, a ideia da expansão da educação profissional via cursos aligeirados, o mercado, a própria educação profissional vista como mercado e como mercadoria, né, que eu acho que já foi discutido aqui ontem certamente. Quer dizer, isso que hoje a gente vê ampliado, a origem disso data do que essa obra se debruçou. E ela foi de extrema relevância para pessoas, por exemplo, que como eu estavam estudando Planfort no seu auge, e o quanto era difícil capturar naquela fragmentação que se tornou a educação profissional em fim da década de 90.
né? Então, eu acho que, inclusive, para a compreensão dos rumos tomados, do que hoje ressignifica ou ressignificou o Pronatec, é fundamental a leitura da gênese disso. Claro, isso desde do livro inteiro, na sua primeira parte, segunda, mas particularmente do como esse cenário a fragmentação como política tão bem analisado e descrito na segunda parte desse livro. Então, é isso. Então, a mesa está recebendo as inscrições. Mas eu acho que é mais um depoimento também, né? Porque é impressionante. Eu, escutando vocês, eu fui voltando a fita e eu fui parar lá no Sindicato dos Metalúrgicos, 1986, onde eu trabalhei na escola técnica lá do sindicato, né? Mecânica, eletrônica e eletrotécnica. Também vim da educação profissional quando eu conheci o Júlio, né? E aí eu lembrei, quer dizer, a importância que teve e que tem a Silvia Manfredi na nossa vida. Inclusive, até aproveitar e divulgar, aqui embaixo, tem um sebo aqui embaixo, tem um livro ali, A Educação Sindical, com formação, ou... Não é? Como é que é o título? Com formação? Está ali. Acho que deve estar uns R$10. Eu quase comprei um segundo, porque... Então, eu guardo um carinho muito grande. É impressionante como a obra se confunde com o autor, né? No caso, a autora. Inclusive, aqui era uma referência tão importante que aqui no curso de pedagogia eu trabalhei muito em sala de aula com OEB. Antigamente, OEB tinha um outro nome, mas também OEB nas licenciaturas, Organização da Educação no Brasil. Então, era importante você entender a formação profissional, né, considerando esse campo de disputa, né, essa perspectiva do Bourdieu, que é fantástica, que nos aponta as contradições, aponta que a luta de classes ela está presente, embora, né, a gente saiba que, historicamente, o campo do trabalho tem tendo que se debruçar e fica subjugado, né? Eu não sabia da história dela. Você vê, e é impressionante como este livro, ele tem, observem, que eles têm uma linguagem, quer dizer, que mostra como é que ela vem da educação popular, ela entra na academia tentando manter uma linguagem que é absolutamente compreensível, né? Não rebuscada. Bom, então, e aí o que eu queria chamar a atenção? Quando ela traz essa questão do campo, Estado, empresários e trabalhadores, talvez, uma questão, talvez, e aí a minha memória vai até onde ela me deixa, que eu lembre, ela coincide com as comissões tripartites. Não é, Jaqueline? Não se lembra as comissões tripartites, geração de trabalho e renda, de discutir o projeto, e que a CUT tinha um projeto de formação sindical lindíssimo, não é? Assim, então, como eu estava no Sindicato dos Metalúrgicos, nós discutíamos isso, e a referência de qualificação profissional, ela vinha se dando pela necessidade de articulação entre formação política, formação sindical e formação técnica. Essa discussão da não neutralidade, de que a formação, inclusive o nosso slogan na Escola do Sindicato Metalúrgico era isso, de que a formação técnica, ela é formação política e ela precisa ser parte da formação sindical, né? As escolas do sindicato, que a gente achava que era coisa do assistencialismo, mas eu acho que foi a CUT e a Silvia Manfredi, ela tem um papel ali fundamental, como teve também no Ministério do Trabalho,
no governo Lula, ela citou o Almerico Lima, né? Ela não citou o Almerico? Isso. Então, eu acho assim que realmente, só queria enfatizar isso, né? Mas tentar trazer essa conjuntura dessas comissões tripartite, que representavam um avanço e que depois... Aí vem todo o que requer uma análise também de conjuntura, uma análise política, né? Porque hoje nós ficamos num grande vazio em termos do que eu acho essas comissões certamente existem, mas qual é a capacidade do movimento sindical tem no sentido de fazer da qualificação profissional uma qualificação integral, unilateral, assim, muito próximo daquilo que nós vislumbramos. Eu vi esse depoimento seu, né, Lia? E da Jaqueline, porque eu trabalhei na avaliação do Planfor, né? Mas naquele momento, eu não relacionei. Nós estávamos tão envolvidos com a dinâmica contraditória que tinha na avaliação do Planfor, as pessoas que eram mais oficialistas e uma minoria nossa que tentava trazer os elementos negativos e o Ministério do Trabalho com quem a gente se defrontava, né? E depois a experiência da Lia. Eu conheci os sindicatos metalúrgicos, mas por conta da memória, por causa do acervo, tentando organizar o acervo com eles, enfim, um processo que depois não foi adiante, mas que foi um contato muito interessante. Eu admirei muito no trabalho da Silvia, agora vendo essa finalização do Júlio, como que as questões concretas do trabalho, quer dizer, estão presentes, né? Bastante presentes, muito interessante, na distinção do trabalho e emprego, mas também quando ela fala em prática social, quer dizer, ela dá uma visão muito concreta do trabalho, né? Muito concreta do trabalho. Então, realmente, o livro é bastante instrutivo, bastante formativo, digamos assim. Instrutivo é reducionista, é muito formativo. Eu também fiquei pensando que naquela menção práticas pouco relevantes, né, a discussão que tem perpassado, o coloco desde a primeira apresentação do Celso Coll, depois com o Luiz Antônio Cunha, essa inferioridade cultural que o trabalho tem na sociedade brasileira e que se estende aos trabalhos, aos textos, aos pesquisadores que trabalham com a questão do trabalho, com os profissionais, né? Nós já voltamos várias vezes esse tema, então é apenas para reiterar como que a história dela, que está de outro ponto de vista, praticamente de outro grupo. O grupo de referência, ela era professora da USP, mas o grupo de militância dela era o sindicalismo, era o DIEESE, o DIEESE era uma fronteira das posições progressistas e confiáveis de estatísticas em quem a gente podia confiar, né? Então, o trabalho dela realmente tem reitera, né, esse traço cultural que a gente, então, permanece por resistência, né? Permanece porque tem espaço para poder ganhar vida, para poder trabalhar, né? Apesar dessa pouca relevância, entre aspas, que o capital realmente dá aquilo que não lhe interessa ouvir. Eu queria fazer uma pergunta a vocês, porque se fala muito em disputa, e na fala da Jaqueline, na fala do Júlio também um pouco, em disputa. Só que ontem, por exemplo, nós falamos o tempo todo em marxismo e contradição. E ela também é marxista, né? Então, essa questão de contradição, resistência, disputa, eu gostaria de ouvi-los, né? Eu pergunto à mesa, de modo geral, como que vocês viram no livro essas duas questões, quer dizer, como que esses conceitos, como que eles estão. Eu acho que é mais um esclarecimento, né, que eu gostaria de ouvir de vocês, que foram mais fundo do que a minha leitura no trabalho da Silvia Maria Manfredi. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Muito importante esse trabalho da Silvia Manfredi, enaltecer aqui o esforço das colegas. A gente acompanhou todo o processo de estudos dela e realmente a síntese que ela nos oferece é muito importante. Mas esse tema da formação profissional pela via dos sindicatos não é um tema
simples dentro do campo trabalho e educação. Existem polêmicas, eu vou levantar algumas aqui, não no sentido de advogá-las, mas apenas de elencá-las, como uma posição, por exemplo, da tese do Paulo Sérgio Tumolo e do José de Souza Santos, do Santos Souza, que diziam que, na verdade, essa inserção dos sindicatos pela promoção da formação profissional foi uma capturação, uma espécie de cooptação, digamos assim, né? Uma tese bastante problemática, na medida em que não se estabelece justamente a contradição que está colocada, que tanto pode nos levar a ter uma visão um pouco ilusória de que o sindicato vai conseguir mudar pela formação dos trabalhadores, ou, pelo contrário, que eles estariam submetidos a uma cooptação nessa lógica, né? Então, é um tema importante. Outros trabalhos, como o trabalho da professora Sônia Hummert, também trabalhou essa questão do trabalho das centrais. Eu acho que é um tema importante que captura um debate que ela traz os elementos, nos fazendo voltar realmente à década de 90. E eu acho que a grande derrota, aliás, são duas grandes derrotas que nós tivemos nesse processo. Primeiro, foi o abandono da tese dos centros públicos de educação profissional. Isso não entrou na agenda do governo Dilma, principalmente, né? Segundo, foi subsumido a participação dos trabalhadores na gestão do processo, instaurando as tais comissões tripartites. Então, as comissões tripartites, elas ajudavam a escolher os cursos, as agências que iam fornecer os cursos, e depois, numa certa vertente, como ela sinaliza, as próprias entidades sindicais passaram a fornecer alguns cursos. No entanto, no Pronatec, isso é completamente pasteurizado, negociado em bloco, em nível nacional. Então, se denominou três dimensões da oferta de cursos, que eram os demandantes, os ofertantes, né, e os usuários, digamos assim, né? E essa mediação de negociação foi enterrada. E eu acho que esse foi o maior retrocesso do Pronatec em relação ao Planfor. O Pronatec tem alguns avanços em relação ao Planfor, mas nesse aspecto foi um grande retrocesso. Mas eu acho que é um tema complexo, porque nem tudo que foi feito como formação profissional via sindicato foi necessariamente unilateral, libertador, conscientizador, emancipador. Eu acho que nós estamos aí, e eu acho que até o tema da contradição, como a Maria coloca, ele está colocado para atravessar todas essas questões e dizer que esse tema é um tema muito complexo e que o trabalho da Silvia só nos ajuda a pensar mais, e o trabalho dos colegas e o debate colocado aqui no colóquio nos ajuda a pensar e reviver um pouco esses dilemas e essas questões. É isso. Obrigado. Então, eu vou fazer a minha observação, pedir que a mesa comente. E nessa linha do que o Marcelo colocou agora, você lembrou, Marcelo, os Centros Públicos de Educação Profissional. E eu me lembrei, tinha anotado aqui para comentar, a Rede Nacional de Educação Profissional, e era nessa mesma conversa, né? Como a gestão tripartite saiu do cenário, ou pelo menos está no subsolo, Centros Públicos de Educação Profissional saiu da pauta, né, ou do horizonte de possibilidade de recurso público para centros públicos nesse sentido. Também se discutia muito que nessa lógica da educação profissional pulverizada, fragmentada, em diferentes iniciativas, se discutia que essas diferentes iniciativas deveriam se articular na época se falava nova Rede Nacional de Educação Profissional. Isso desapareceu, né? E aí, se eu pego essa memória e articulo com o que está tendo agora de reforma do novo ensino médio, eu fiquei pensando, bem, qual seria, será se a gente pode comentar sobre as relações, a comparação entre a reforma do ensino médio profissional dos anos 90, que é o que o texto se debruça, e hoje a construção dessa nova a reforma, né, do ensino médio no Brasil. Porque assim, a gente está passando,
está passando por uma outra reforma, né, do ensino médio. Essa não tem articulação direta com a educação profissional, mas a própria educação profissional já vem de um passado recente, anterior a essa notícia aí do novo ensino médio, de mudanças, desde o decreto 2208, outro decreto, é concomitante, não é? Como é que hoje vocês avaliam a síntese disso, né, desse cenário, né? E a mim me preocupa muito é impressionante como é que se discutiu tanto a perspectiva de uma rede nacional de educação profissional e, efetivamente, a gente já não elogiava o que estava sendo feito e o que está se fazendo, o que está propenso para agora é ainda o retrocesso ainda maior de algo que a gente não era nem nosso horizonte. Então é isso. Eu queria começar assim agradecendo a exposição do professor Luiz, porque ele foi... Júlio, estou errando, é um cansaço, desculpa, professor. Professor Júlio, porque ele foi muito detalhista, né? Ele foi procurar as obras e a síntese que ele fez, eu achei muito interessante, né? Ressaltando as três partes do livro, né? Porque realmente, como o Marcelo, né, a equipe de pesquisa que já está pesquisando isso já há algum tempo, e a gente discute, né, quinzenalmente, praticamente, a obra da Manfredi, eu peguei, como diz o Cunha, 2 tijolos. 2 tijolos. O primeiro foi a obra do Celso Cunha, da Fonseca, volume 1, que foi apresentada aqui no primeiro dia. E eu acho que o segundo, né, Rosângela, foi a obra da Manfredi, exatamente pelo tamanho da obra. E aí, porque é uma obra, e para a gente chegar nisso aqui, porque isso aqui é um resumo expandido, que nós fizemos um artigo que a gente pretende publicar um dia num livro, esses artigos, logo, e realmente as contribuições, a gente está com a cabeça fervilhando, realmente fervilhando, está todo mundo cansado, mas querendo ir para casa e pensar, e escrever, e se encontrar. A gente até brincou que a gente só vai encontrar dia 26, ainda bem, porque... Então, e aí eu queria ressaltar uma coisa, que o professor Júlio fala, e que eu concordo em número, grau e gênero. A primeira parte deste livro, ela é brilhante, brilhante. A primeira parte, eu me lembro que numa discussão entre o grupo, e a gente sempre tem que cortar, né? Cortar. Eu tenho, às vezes, uma certa dificuldade da síntese. E eu falava, não, Maria, essa primeira parte, ela é brilhante. Ali, ela fala muito bem, né? Eu nem estou com as coisas aqui, então não dá para a gente falar tudo. E chega a segunda parte, quando ela vai estudar a história da educação no Brasil, pegando desde a colônia até a República, aí, depois que você leu o Celso Cove da Fonseca, aí você diz assim, bom, aqui, né, é muito bom, mas essa parte aqui ela não vai ser contemplada. O que nós resolvemos contemplar, né, mas eu acho que a gente tem, sim, no nosso artigo, falar da primeira parte, que eu acho que ela é fundamental, são as contribuições, e aí Rosângela sempre trazia isso, que é um grande diferencial dela, essa contribuição que ela traz de estudar a educação, o ensino profissional, né, a educação profissional, dentro dessa ótica dos movimentos sociais, dentro dos movimentos sindicais, né? Então, esse é o grande diferencial, dentro das ONGs, né? Mas, infelizmente, não dá para a gente abranger tudo. Eu queria responder um pouquinho assim, a professora Maria, quando ela pergunta, né, sobre as disputas e a contradição. No campo da educação, é uma disputa que a gente acompanhou, né? Eu acho, ela fala sobre os projetos educacionais no âmbito do Estado a partir dos anos 90, uma nova institucionalidade. Então, ela vai falar que a partir das leis, diretrizes e bases, ela vai falar que encontram diversos protagonistas sociais, como você frisou, trabalhadores, empresários e governo.
E no âmbito, ela vai falar que no âmbito do governo de FHC, encontravam-se 2 projetos distintos. O projeto do Ministério do Trabalho, um do Ministério do Trabalho, outro do Ministério da Educação. No âmbito da sociedade civil, eram várias entidades, era uma coisa que fervilhava, a gente lembra disso, a gente viveu disso e morre de saudade disso, porque a gente não vê mais esse movimento, né? Que era movimento social, sindical e várias entidades da sociedade civil que organizaram-se no Fórum de Defesa da Escola Pública. E aí ela vai detalhar, né, essas disputas que se dão dentro dos programas do Ministério do Trabalho, dentro do Ministério da Educação, e vai falar um pouquinho no âmbito da sociedade civil. Então, ela vai detalhar isso muito bem detalhado. E aí, concluindo, no entanto, que essa reforma que vai ser implantada no governo FHC, ela não contempla isso, né? Ela não contempla o que a sociedade civil estava pedindo. Ela diz assim, essa reforma, só para ler aqui o que é, entre aspas, anuncia como seu objetivo prioritário a melhoria da oferta educacional e sua adequação a novas demandas econômicas e sociais da sociedade globalizada, portadora de novos padrões de produtividade e competitividade, e estabelece a articulação do ensino regular com a educação profissional, abrangendo 3 níveis, básico, técnico e tecnológico. Aí, o que vai acontecer? E aí eu acho que é o grande trabalho dela, é a crítica que ela vai fazer, os autores que ela traz. Então, ontem mesmo, chegando um pouquinho cansada, eu coloquei o vídeo, né, para ouvir. E aí ela vai trazer a crítica, como o professor Júlio bem ressaltou, da Cássia Quenze, do Ferretti, da Marilena Chauí. E vai criticar também o financiamento, que assim, impõe também que o ensino técnico pode ser cursado com colegial, que seria o concomitante, ou após a sua conclusão, que é o sequencial. Vai falar sobre o financiamento, que vai ser assegurado em conjunto com o MEC, com o Ministério do Trabalho e com o Banco Interamericano de Desenvolvimento e pelo Banco Mundial. E ela vai... só tenho 1 minuto mais. Então, ela vai fazer uma crítica que volta, a gente retrocede, ela já faz uma crítica a partir de Quenze e Ferretti, 40 anos atrás. A gente volta com a dualidade estrutural e a ruptura entre o acadêmico e o tecnológico. Então, acho que, assim, como eu só não posso falar mais, a gente está sempre em curto, mas eu acho que isso expõe um pouco o que a Maria talvez perguntou sobre essa contradição, sobre essa dualidade. E só, Jaqueline, assim, não sei se ela vai falar, assim, falar sobre hoje a reforma do ensino, eu realmente não tenho esse conhecimento. Adoraria ter, mas, infelizmente, eu acho que tem gente aqui que vai se falar melhor do que eu. Então, é isso. Eu vou ser breve, também já... Para dar um retorno à questão que a Maria colocou, porque entendi que a Lia, ela nos presenteou, né, com uma forma elaborada da vivência dela, esse link entre o viver aquele processo e o que está traduzido no livro da Manfredi, que realmente é muito importante. Eu tive a oportunidade ainda, eu entrei na década de 90 no Instituto Federal, né, lá era a Escola Técnica Federal de Química, e tinha um programa Integrar e Integração, que era um da CUT, nós certificávamos o processo de formação. Então, o que eu me lembro que tinha lá as supervisoras, elas pegavam alguns professores da formação profissional para dar módulos lá, mas elas não admitiam que a gente interferisse em nada nos programas que estavam elaborados. As ementas tinham que ser seguidas, as ementas construídas por eles, tinha uma fiscalização em cima do que nós fazíamos, que eu acho que era mesmo o apreço pelo processo, né? Que ele fosse fidedigno à forma como ele tinha sido construído, e ele foi construído a muitas mãos, e para mim foi uma grande satisfação ter ainda pego o finalzinho desse processo de interação com o Programa Integrar e Integração.
a questão que Jaqueline coloca, Jaqueline, não me sinto pronta para te responder essa questão. Sinceramente, tenho observado, tenho acompanhado, né? Eu estou lá como um sujeito ativo no processo, porque estou na rede federal e a gente está num movimento de resistência muito grande dentro da rede. Não só o Instituto Federal do Rio de Janeiro, mas a rede como um todo. A gente não está lutando só a gente já teve um momento que a gente lutava pela educação pública laica e de qualidade. Agora a gente está lutando para conseguir continuar existindo. Tá? Então, assim, é uma luta muito grande. Mas não me sinto pronta para te responder isso, tá? Mas fico devendo. É uma coisa que vou me preparar para fazer no momento futuro. Já estou me preparando com a tese. E aí, Maria, quando você pergunta sobre a questão da disputa e da contradição, né? Isso está expresso objetivamente nas relações e tensões que a Manfredi vai colocando no processo de construção das políticas para a educação profissional. E aí ela faz o percurso lá da educação jesuítica, né, do início, né, de como era a formação para o trabalho, até chegar ao século XX. Então, ela vai explicitando essas tensões de formulação, de atender a quem? Atendia a classe trabalhadora, ela vai mostrando que não atendia, né? Os interesses eram outros. E aí, é nessa correlação de forças que ela vai mostrando onde é que estão as contradições e as disputas desse processo. Tá? Só para complementar a fala da Sandra, que foi muito boa. De manhã nós tivemos a apresentação do trabalho da Carmen Silvia, e foi apresentada pelo Marcelo e a Jaqueline, e a debatedora nós tivemos a honra de ouvir a professora Olívia Moraes, neta, e ela trouxe um trabalho muito interessante, que ela foi analisar quantos autores, né, a quantidade de autores que liam essas obras todas. Ela não pegou só a Carmen Silvia, mas ela pegou todas as obras que a Maria colocou para o grupo discutir. E aí, para surpresa minha, a Silvia Manfredi, mais de 800 trabalhos são baseados nesse livro. Então, para a gente ver a importância, né, da obra dela, que realmente é um clássico, né, é citada. Então, era isso, só esse registro que me impressionou muito. Obrigada. Eu queria, sendo muito rápido, queria fazer primeiro uma observação a partir da fala da Lia, né, sobre a linguagem que a professora Silvia utiliza nesse livro, que também me chamou muita atenção. Quando você lê, né, se sente que a leitura flui muito bem, né? Ela escreve muito bem. E no depoimento que ela diz, né, que ela faz ao projeto Memória do Diese, né, eu fui aqui procurar, né, onde é que eu tinha, porque eu sabia que em algum lugar desse depoimento tinha, né, que ela fala sobre isso. Então, ela chama atenção justamente para essa questão da linguagem, que eu acho que é uma coisa também, eu acho que deve preocupar a todos nós, né? Principalmente aqueles que estão junto com os movimentos populares, movimentos sociais e tal, né? E ela vem dessa trajetória, né, da educação popular. E ela comenta que meus livros têm uma linguagem acessível, não tão acadêmica, fechada, sem ser superficialmente senso comum, mas porque eu mesma, por opção, até hoje, acho que eu tenho que escrever para que as pessoas me entendam, sem o sociologuês, o economês ou pedagogês. Eu acho isso uma observação dela própria, que tem a ver, né, com esse compromisso mesmo de que a mensagem chegue, né, a quem você, né, de fato quer que entenda, né, o que você tenha a dizer.
né? E que às vezes a gente não se preocupa, passa batido, passa por cima, vai falando e enfim, né? Eu acho que é uma preocupação que tem que estar sempre presente. A outra coisa que tem a ver com a fala com essa discussão em torno da formação profissional, formação sindical, né? E também recuperando o depoimento da professora Silvia, o Marcelo, é que ela, em determinado momento, quando ela vai falar sobre o futuro do Diese, né? Ela vai dizer, bom, vou só destacar um trecho que ela fala e ela está se referindo especificamente ao período da gestão do FHC, né, a segunda metade, né, da década de 90. Né? Então, ela diz o seguinte, e é uma crítica que ela diz que, enfim, já fez, inclusive, no interior do próprio movimento sindical. Né? Ela vai dizer o seguinte, em meados dos anos 90, há uma crise no movimento sindical, com relação à formação sindical. Deixa de se investir muito. Por conta de quê? Por conta, um pouco, da mobilização feita em torno da educação profissional do PLANFOR, Plano Nacional de Qualificação do Trabalhador, da gestão Fernando Henrique Cardoso. Muitos sindicatos passam a fazer formação profissional. Muitas centrais esquecem um pouco a formação sindical e a coisa fica, de novo, um pouco dicotomizada. Fazer formação sindical é só para o dirigente, para o trabalhador, nós vamos fazer a educação profissional. Né? Então, nesse momento, né, que eu acho que você estudou melhor do que eu, e eu não tenho uma trajetória do movimento sindical, né, da formação sindical, isso é tangente na minha leitura, quer dizer, ela vai, quer dizer, será que está sendo cooptado, está disputando recurso público? Então, deve ser assim, devia ser uma grande discussão, né, uma grande, né, um embate grande naquele momento. Mas ela vai fazer essa crítica em relação, né, a uma certa, de todo modo, seja ou não uma disputa pelo recurso público, né, ou, enfim, e também pela concepção. Fazer com aquele recurso público. Né, então é melhor a gente pegar do que deixar, né, os empresários, enfim, né, ela de qualquer maneira faz essa crítica, né, de que a preocupação com a formação profissional é muito maior do que a formação sindical, do ponto de vista da formação política, me parece, né? Eu não vou ler a matéria, o depoimento todo, mas acho que tem a ver com o que Lia estava chamando a atenção, que é das três pernas da formação, né, sindical, né, a formação política, a formação sindical propriamente dita e a formação técnica. Né? Então, o que é essa formação sindical? Enfim, não tá dado aqui. Sobre essa questão da contradição, da disputa e tal que Seavato levanta, eu não li tão... eu acho que está presente, né, conforme Rosângela e a Sandra chamaram a atenção em todo o livro da professora Silvia, e me chamou a atenção nessa discussão especificamente, porque eu fui aí interessadamente, né, com pouco tempo que eu tinha para... Né, eu não podia eu devorar a obra assim, não tinha como, né, dar conta de toda a obra, então eu concentrei, né, optei, né, por ler mais atentamente o capítulo 1, o capítulo conceitual, né, e fui interessadamente, nessa segunda parte, ver o que ela escreveu sobre o Sistema S. Porque o Sistema S, os empresários da saúde, aí por uma questão muito pessoal, estão disputando com a Confederação Nacional dos Empresários da Saúde, a Confederação Nacional de Saúde, está disputando com a Confederação Nacional do Comércio, na qual a saúde está incluída, os recursos dos hospitais estão indo para o SENAC, né? E os empresários da saúde querem que esses recursos vão para a saúde. Então, criaram uma confederação e querem criar um Sistema S da saúde. Né? Claro que esse movimento dos empresários da saúde começa a acontecer no ano de 2000 e
2000, 2001, enfim. E ela também não entra nessa discussão, eu acho que nem poderia, né? Porque isso só vai se tornar-se mais visível um pouco mais adiante. Mas, de qualquer maneira, né, uma disputa no interior da burguesia. Mas ela vai chamar a atenção, que aí é uma coisa que também é interessante, é uma disputa no interior do SENAC, em torno dos projetos de formação profissional, porque aí os departamentos nacionais têm uma certa autonomia em relação ao departamentos regionais, tem grupos no interior. O Marcelo trabalhou no Senai, né? Quer dizer, deve conhecer melhor essa estrutura. Ela não fala isso em relação ao Senai, mas vai apontar isso em relação ao Senai. Então, são coisas assim que ela vai, né, desvendando, né, para a gente vários aspectos. E, do ponto de vista da discussão que a Jaqueline levantou da rede, então, quando eu fui, nós temos uma rede pública, né, de escolas técnicas do SUS, do Sistema Único de Saúde, e ao criar o Sistema S da saúde, se isso de fato acontecer, e olha que esse projeto foi arquivado, e em 2000, no governo Lula, o Jorge Sola, deputado federal do PT pela Bahia, ressuscitou esse projeto, né? Pois é isso. E aí, então, é uma preocupação, né, de quem está na saúde, como é que vai evoluir esse debate aí sobre o Sistema S na área da saúde. Então, essa questão da rede que eu estou acompanhando é por aí. Era isso que eu queria chamar a atenção. Muito obrigado. Então, está encerrada essa segunda sessão do colóquio, sessão que foi chamada Relações e Tensões entre Trabalho, Escola e Profissionalização, o livro de Silvia Maria Manfredi.